Voltando as nossas atenções agora para algumas características descritivas da transição entre o escoamento laminar e o escoamento turbulento, mais especificamente agora, falaremos um pouco sobre como se dá a transição entre o regime laminar e o regime turbulento para o caso de uma camada limite em uma placa plana. Nesse caso aqui, nós havíamos visto na aula passada que, pela ausência de uma mudança de curvatura nesse perfil previsto para a camada desse perfil de velocidade, previsto para a camada limite em uma placa plana, a equação de Rayleigh, a análise de estabilidade utilizando a equação de Rayleigh, não previa instabilidade que depois desencadearia uma transição entre o regime laminar e turbulento. E para perceber, para de fato cumprir esse fato experimental, para prever esse fato experimental, que camada limite em placa plana também sofre transição entre o regime laminar e turbulento a partir de um certo ponto, é necessário levar em conta os efeitos viscosos, que são desprezados no caso da equação de Rayleigh e são incluídos no caso da equação de Orr-Sommerfeld mostrada aqui na tela. A solução desse problema de alto valor, a solução da equação de Orr-Sommerfeld, é geralmente plotada em gráficos como esse mostrado na direita, em que nós temos no eixo de abscissas o Reynolds, o número de Reynolds baseado na espessura de deslocamento, delta estrela, que é igual a U infinito, a velocidade fora da camada limite, vezes a espessura de deslocamento, dividido pela viscosidade cinemática, isso no eixo das abscissas. No eixo das ordenadas, nós temos o produto entre o número de onda K e a espessura de deslocamento delta estrela. Nós vemos aqui essa curva mostrada, ela representa aquelas perturbações que nem se amplificarão, nem se dissiparão, ou seja, são aquelas perturbações neutras em que a parte imaginária daquele ômega, desse ômega que aparece aqui na equação de Orr-Sommerfeld, em que essa parte imaginária é nula. Por sua vez, aqui fora dessa curva mostrada, nós temos as perturbações para as quais a parte imaginária é maior do que zero e, portanto, nós temos nesse caso, que as perturbações elas serão estáveis. Nós teremos que essas perturbações tenderão a decair ao longo do tempo. Por sua vez, dentro dessa curva, nós temos que a parte imaginária desse ômega, dessa frequência angular que aparece naquela onda elementar lá que nós propusemos no desenvolvimento da equação de Orr-Sommerfeld, essa parte imaginária desse ômega é menor do que zero, que vai levar então à instabilidade, aquela perturbação que foi induzida eventualmente no escoamento base, vai fazer com que ela se amplifique indefinidamente. Portanto, nós podemos identificar a partir dessa discussão um número de Reynolds baseado na espessura de deslocamento, um número de Reynolds mínimo, para que possamos ter alguma chance da indução de instabilidades que possam se amplificar indefinidamente. E esse Reynolds é conhecido como Reynolds crítico, e para esse caso nós temos que esse Reynolds crítico, esse Reynolds baseado na espessura de deslocamento, esse Reynolds crítico, é aproximadamente 520, para esse caso aqui da camada limite uma placa plana. Ou, se preferir colocar em termos do Reynolds baseado na espessura de momentum, o Reynolds crítico é aproximadamente 200. Ambos os valores concordam, pelo menos em ordem de grandeza,
com aquela previsão que havíamos feito, né, do Reynolds baseado em uma abertura, uma escala associada, uma escala transversal associada com um determinado escoamento que havíamos determinado anteriormente como sendo da ordem de 100, né? Sendo que você tem aqui esse Reynolds baseado na espessura de deslocamento bem lá para cima dessa ordem de grandeza, já quase atingindo uma ordem de grandeza de 1000, né, de 10 à terceira, e a razão para isso é a presença de paredes, né, que tendem a estabilizar o escoamento, né? Então, é de se esperar que os limites superiores dessa ordem de grandeza aqui sejam atingidos por escoamentos que interagem com paredes, enquanto escoamentos livres ficam na parte de baixo dessas ordens de grandeza. Outra observação importante que pode se fazer a partir dessa curva de estabilidade aqui é que, à medida que o Reynolds baseado na espessura de deslocamento tende a infinito, à medida que nós caminhamos na direção aqui desse eixo de abscissas, da esquerda para a direita, nós temos que o produto mínimo entre o número de onda e a espessura de deslocamento, ele tende a zero, né? Ou seja, esse produto mínimo, né, que é associado com essa perna de baixo aqui da curva de instabilidades neutras, né, de perturbações neutras, perdão, ele tende a zero, o que pode ser associado com comprimentos de onda tendendo a infinito. Reconhecendo então o comprimento de onda fisicamente a partir de uma perturbação senoidal, nós temos que esse comprimento de onda, que é aqui ao longo de x, né, medido espacialmente, é o período espacial dessa perturbação, portanto, né, se ele tender a infinito, isso significa que essa senoide ela será esticada, cada vez mais se assemelhando com uma reta, ou seja, cada vez mais tendendo a uma perturbação mais suave. O que quer dizer então que se, à medida que nós vamos aumentando o número de Reynolds, cada vez mais perturbações mais suaves já são capazes de desestabilizar o nosso escoamento. Focando agora a nossa atenção em alguns aspectos qualitativos da perturbação, do efeito, da distorção provocada pela perturbação em um escoamento base. Por exemplo, que se desenvolve ao longo de uma placa plana em uma camada limite adjacente a uma placa plana, nós temos que essa perturbação, de acordo com aquela onda elementar que havíamos proposto no desenvolvimento lá da equação de Orr-Sommerfeld, ela é dada por uma amplitude φ de y multiplicada pela exponencial de ikx mais ômega-t, de onde nós tiramos que na direção x, nessa direção espacial horizontal aqui, nós temos que a parte real dessa onda elementar é proporcional ao cosseno de kx, portanto tendo essa forma senoidal mostrada em verde aqui nesse diagrama. Vamos agora explorar quais são os efeitos que essa perturbação, então, possivelmente terá no escoamento base. Começando com esse perfil mais à esquerda, em que temos o primeiro vale aqui dessa senoide, pode ser que, dependendo da posição, você tenha uma leve desaceleração do escoamento na parte superior. Na parte mediana, aqui na parte média da figura mostrada, nós tenhamos, então, uma aceleração para conservar massa, né? Enquanto aqui na região mais próxima da parede, nós tenhamos praticamente o perfil inalterado. Passando agora para esse perfil um pouco antes do segundo vale dessa senoide, do segundo vale mostrado dessa senoide, né? Pode ser que tenhamos o efeito mais concentrado na região mais próxima da parede, com uma leve aceleração mais próximo da parede e próximo daquele cotovelo, daquela mudança de direção mais brusca, do perfil de velocidades, né? Nós tenhamos uma leve desaceleração. Algo diferente acontece próximo da crista dessa senoide, próximo da crista dessa perturbação, pois
A senoide completa, que aparece aqui mais abaixo, ela de fato é limitada, a presença de uma senoide completa é limitada pela presença da parede, que pela condição de não deslizamento e de parede impermeável, impede que você tenha uma senoide completa aqui na parte inferior, o que faz com que você tenha alguma assimetria na perturbação do escoamento base, fazendo com que se desvie uma quantidade de fluido bastante significativa para a parte superior do seu perfil de velocidade, fazendo com que, pela conservação da massa, você tenha até mesmo escoamento reverso aqui mais próximo da parede, o que de fato induz um vórtice nessa região, um vórtice turbulento. De fato, essa observação é central dentro do estudo da turbulência e a presença e o surgimento desses vórtices, as suas quebras e o seu decréscimo de escalas que acontecem mais à frente no processo de transição e também no escoamento completamente turbulento são centrais para o entendimento e para a análise de escoamentos turbulentos, como vamos ver, inclusive mais à frente. Beleza? Passando então agora para a discussão sobre a finitude da transição, toda a análise que nós fizemos até aqui dá a entender que a transição ela ocorre quase que instantaneamente após se ter aquela instabilidade que é capaz de se amplificar dentro daquelas condições, daquele escoamento base, aquela perturbação que tenha o determinado comprimento de onda necessário para que ela se amplifique indefinidamente, mas isso não é verdade. Na realidade, a transição ela é um processo que ocorre ao longo de uma distância finita, ao longo, por exemplo, de uma parede sobre a qual se desenvolve uma camada limite. E, de fato, o número de Reynolds, em que se observa, de fato, o número de Reynolds baseado na espessura de deslocamento, por exemplo, pensando na camada limite, em que se de fato observa o início do escoamento turbulento, em que nós temos o fim da transição entre o regime laminar e turbulento, ela é sempre maior do que o Reynolds. Ele é sempre maior do que o Reynolds, baseado também na espessura de deslocamento, aquele Reynolds crítico, aquele Reynolds em que nós começamos a observar as primeiras instabilidades que possivelmente poderão se amplificar, portanto, dando início, servindo como gatilho para a transição laminar turbulenta, e que nós já havíamos determinado anteriormente como sendo da ordem de 100, sendo que o Reynolds é baseado em uma escala de velocidade característica daquela região em que você tem o cisalhamento, e a espessura, no caso a espessura de deslocamento, é uma escala transversal de comprimento, também característica dessa região cisalhante. Porém, também se observa, é uma observação empírica, que essa distância, essa diferença entre o Reynolds, em que se observa de fato o início do escoamento completamente turbulento, e aquele Reynolds em que se tem o início das primeiras instabilidades se amplificando, se observa que essa distância entre esses dois pontos também depende significativamente do nível de intensidade turbulenta do escoamento incidente. Esse nível de intensidade turbulenta é definido usualmente a partir, usando essa notação T, não confundir com temperatura, como sendo igual a raiz quadrada de 1/3 da perturbação na direção x, da perturbação da velocidade na direção x ao quadrado, a média dessa perturbação ao quadrado, a média ao longo do tempo, somado com a perturbação ao quadrado, a média ao longo do tempo da perturbação ao quadrado na direção y, somado
com a média da perturbação ao quadrado na direção z. Tudo isso dividido pela escala de velocidade do escoamento incidente, por exemplo, o infinito fora da borda da camada limite. O que, se nós tivermos uma turbulência incidente, um escoamento incidente que contém uma turbulência que possa ser considerada, pelo menos como localmente isotrópica, nós podemos escrever que essa intensidade turbulenta é igual à raiz quadrada da perturbação na direção x, por exemplo, ao quadrado, a média ao longo do tempo, né, dessa perturbação, dividido pela escala de velocidade. E, de fato, se observa, é uma observação puramente empírica, que a diferença entre o número de Reynolds baseado na espessura de deslocamento, em que se observa o escoamento completamente turbulento a partir desse ponto, e o Reynolds baseado na espessura de deslocamento, aquele Reynolds crítico, né, em que se pode começar a ter eventuais perturbações que se amplifiquem indefinidamente ao longo do tempo, né, nós temos que essa diferença decai significativamente com o aumento da intensidade turbulenta, o que indica para a gente que à medida que nós aumentamos a intensidade turbulenta, as amplitudes dessas perturbações tendem a aumentar para qualquer comprimento de onda, né? Para todos os comprimentos de onda presentes, o que aumenta a probabilidade de você ter perturbações com amplitudes significativas presentes nesse escoamento, com comprimentos de onda que sejam instáveis de acordo com a previsão da teoria de estabilidade. Acabamos de ver que o processo de transição ele é um processo finito que se dá em uma distância finita ao longo do escoamento e não instantaneamente a partir do aparecimento da primeira instabilidade que é capaz de se amplificar. Além disso, nós temos que esse processo de transição também pode ser separado em etapas diferentes, que são qualitativamente diferentes umas das outras e que iremos descrever para o caso de uma camada limite se desenvolvendo ao longo de uma placa plana. Situação física que é ilustrada então por essa figura mostrada na tela, em que temos um escoamento incidindo na direção x, incidindo ao longo de x, e o escoamento que se desenvolve, essa camada limite que se desenvolve adjacente à placa plana inicialmente, será uma camada limite laminar, será um escoamento laminar. Até o ponto, então, em que o Reynolds, baseado na espessura de deslocamento, aquele Reynolds crítico, né, é atingido, Reynolds crítico esse que é da ordem de 100. A partir desse momento, nós temos que instabilidades senoidais vão sendo amplificadas, né, vão surgindo e sendo amplificadas à medida que se avança, cujas cristas são mostradas, representadas pelas linhas verticais aqui, no que é conhecido como a etapa das ondas de Thommen-Schlichting, que são as instabilidades lineares previstas pela discussão que tivemos até aqui. À medida que se avança, então, se sobrepõem essas instabilidades na direção x, instabilidades senoidais, perturbações senoidais, na direção z, nessa direção paralela à largura da placa, né? Nessa etapa que é conhecida como uma etapa de ondas tridimensionais, em cujas cristas, essas curvas que representam as cristas das ondas, das perturbações, das instabilidades na direção x, começam também a adquirir uma característica senoidal e também começam a ter as amplitudes dessas senoides na direção z se amplificando também ao longo de x, à medida que se avança ao longo da placa. Nós chegamos então em um ponto em que aqueles vórtices que surgem, sobretudo próximo da parede, que havíamos descrito anteriormente, eles começam a se quebrar em vórtices menores, produzindo uma instabilidade muito mais errática do que a anterior e produzindo, portanto, esse padrão muito mais caótico
que pode ser visualizado nessa etapa 4, que é conhecida como a etapa da quebra dos vórtices. A partir desse ponto, então, ao fim dessa etapa, começam a surgir de maneira um tanto aleatória, em pontos aleatórios ao longo dessa região, e também em instantes aleatórios começam a surgir pontos turbulentos, pontos com alta intensidade turbulenta, né? E esses pontos também começam a interagir com o seu entorno, emitindo jatos turbulentos de maneira intermitente, emitindo jatos turbulentos na direção positiva de x. Esses jatos turbulentos, então se juntam, se combinam para formar o escoamento completamente turbulento a partir do momento em que o Reynolds, baseado na espessura de deslocamento, atinge aquele valor do Reynolds em que se observa aquela transição de fato completa para um escoamento completamente turbulento. E de fato nós temos teorias com diversos níveis de satisfação, de descrição, de capacidade de descrição dos fenômenos que acabamos de descrever, que acabamos de falar sobre. Nós temos tanto para etapa 1, que nós vimos durante boa parte do curso, para a etapa 2 nós vimos agora nas últimas aulas, para a etapa 3 também há algumas teorias que são até certo ponto satisfatórias para essa etapa. Para a etapa 6 do escoamento completamente turbulento, há algumas teorias disponíveis, No entanto, para as etapas 4 e 5, de fato, não há nenhuma teoria minimamente satisfatória para se descrever essas etapas. E, de fato, talvez seja o grande problema em aberto dentro da transição laminar turbulenta, que é a descrição dessas etapas de quebra dos vórtices e da formação daqueles pontos turbulentos. E, a partir de agora, iremos tentar apresentar a teoria, ainda que incompleta e com um alto grau de empirismo incluído, uma teoria que sirva para prevermos certas características de escoamentos turbulentos.